Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de uma combinação excelente para dividendos e entender qual que é a ligação entre Banco do Brasil e BB Seguridade para uma carteira previdenciária que não pode faltar dividendos. Claro que não tem como comparar uma ação com a outra porque são ações de segmentos diferentes, mas ambas estão com PL atrativo comparado aos seus concorrentes e com sua média histórica, sendo que o Banco do Brasil ainda hoje é negociado a menos do que uma vez o seu valor patrimonial. Ambas têm um dividendo atrativo, ainda mais Banco do Brasil que subiu bastante, e BB Seguridade está realizando o programa de recompra de ações, então é um dividendo invisível. E segundo a tese do Warren Buffett, que seria basicamente olhar para empresas que têm um excelente ROI para ter essa rentabilidade aplicada no longo prazo, as duas empresas passam nessa teoria. Ambas possuem ROI excelentes para os meios de atuação. Banco do Brasil com quase 20% é excelente para esse segmento, maior do que seus concorrentes, pau a pau com o Itaú, e BB Seguridade mais de 80%, um ROI muito alto, o maior do segmento. Ambos também com bom ROIC e um bom crescimento de lucros. Claro que BB Seguridade não cresceu tanto lucro porque já é uma empresa consolidada, mas em compensação paga um dividendo bem alto. Outro ponto é que se você quiser investir por tabela no agronegócio brasileiro, é uma oportunidade, sem ficar exposto a toda essa variação e todas as oscilações da commodity. Então, se formos comparar, por exemplo, a agropecuária, teve um crescimento acima de indústrias, de serviços e do PIB brasileiro desde 2011. Tem uns momentos, claro, que há uma correção no PIB, mas é uma linha bem superior. Hoje está com um PIB de 277 trilhões, bem acima do PIB brasileiro, do PIB de serviços e principalmente do PIB de indústrias. Outro ponto é que quando a inflação está muito alta, o que o governo faz para poder controlar? Basicamente, aumenta o CDI, que no caso é atrelado à taxa Selic, e as seguradoras se beneficiam, porque elas possuem bastante caixa aplicado nesses investimentos de renda fixa e acaba repassando para os acionistas. Por exemplo, o resultado financeiro da BB Seguridade. No quarto trimestre de 2023, tivemos um lucro de 453 bilhões, sendo que somados no ano inteiro foi 1 bilhão e 628 milhões. Então é uma forma de se proteger contra a inflação, já que a taxa básica de juros geralmente está mais elevada quando a inflação também fica alta e você acaba ganhando com todo esse resultado financeiro através da BB Seguridade. Claro que tem suas operações, que é muito mais significativo do que esse resultado financeiro, mas é uma porcentagem relevante. Outro ponto é que para uma carteira de dividendos, principalmente quem sai de fundos imobiliários ou quem procura uma renda constante, as pessoas enxergam a frequência de pagamento. Se formos entender quantas vezes por ano que se você tivesse combinado Banco do Brasil e BB Seguridade, você receberia, seria diversos meses todos os anos. E criando um calendário somente para essas duas ações, teríamos pagamentos antecipados do Banco do Brasil em março, teríamos um em junho, e um em setembro e em dezembro, 4 vezes por ano. Agora, de pagamentos complementares ainda do Banco do Brasil, teríamos um pagamento em fevereiro, que esse pagamento em fevereiro ele é feito, por exemplo, o de 2024 em 2025, o de 2023 em 2024, ou seja, o pagamento deste ano 2024 vai ser em 2025, mas referente ao ano passado. Teremos também um em junho e outro em agosto, bem como aquele último também em dezembro, ou seja, 4 pagamentos complementares também. E BB Seguridade, a sua frequência de pagamentos é 2 vezes por ano, em fevereiro e em agosto. Os meses que você não receberia dividendos seria janeiro, abril, maio, julho, outubro e novembro. Isso com somente 2 ações da carteira. E claro, você vai receber uma pancada de uma só vez, então vai compensar os meses que você não vai receber dividendos. E essas 2 ações têm pagamentos muito bem definidos. BB Seguridade é um pagamento no começo do ano, ou em março ou em fevereiro, e um pagamento em agosto. E o Banco do Brasil sempre divulga o seu calendário lá no começo do ano, com o payout, as data ex, data com e data de pagamento. E como que ficaria um backtest, ou seja, uma simulação, se você tivesse investido uma única vez R$1.000 e depois todos os meses, sem falta, você colocasse R$1.000 no seu bolso, aportes mensais, e isso sem corrigir pela inflação, você estaria aportando R$1.000
todos os meses em 2017 e ainda em 2024 também estaria aportando R$1.000. O correto é aumentar seu aporte todos os anos para compensar a inflação também. Então, basicamente, você investindo nessas duas empresas, o seu drawdown máximo, ou seja, a sua queda máxima no ano, foi 33%, bem próximo do Ibovespa. Em proventos, você teria recebido R$41.000 no período, teria um rendimento de 90% comparado a 32% do Ibovespa. Então, rendeu 3 vezes mais. E um crescimento médio ao ano de 9,49% de dividendos, ou seja, um crescimento acima da inflação. Já o CDI teria um crescimento médio ao ano de 4%, o IPCA 2,7% e ambos teriam um rendimento acumulado bem insignificante. Fazendo uma conta básica, se você tivesse hoje R$ 163.452 dividido por 2, esse seria seu valor em cada ação, porque você teria aportado 50% em cada do seu aporte. E 81.726 dividido pela cotação atual de 55,81, você teria 1.464 ações, vezes um dividendo de 5,90, que é o esperado da maioria das pessoas, um dividendo anual de 8.639, dividido por 12 meses, R$ 719 por mês, livre de impostos por enquanto. Agora BB Seguridade, novamente pegando a metade do seu patrimônio, já que você teria investido nas duas ações, dividindo por R$ 33, que é a cotação atual, e multiplicando por um dividendo de R$ 3,20, chegaríamos em R$ 7.924. Se somarmos com 8.639, que foi o valor de dividendo do Banco do Brasil, teríamos um dividendo anual de 16.563, dividindo por 12, 1.380, 38% a mais do valor que você aporta. Isso que você teria comprado as ações a qualquer preço, o que é um erro. O certo é comprar o que está mais barato para potencializar o seu aporte e os seus dividendos. Outro ponto é que para a diversificação, as duas ações são excelentes. Quando você investe em Banco do Brasil, você também pode investir em BB Seguridade, porque uma ação não tem nada a ver com a outra, são de segmentos diferentes. Até porque Banco do Brasil, com seus lucros recordes, subiu 62%, e ainda assim paga o dividendo de 8% e está negociado abaixo do seu valor patrimonial com um PL, um preço sobre lucro, também bem próximo da sua média, na verdade bem abaixo ainda. E BB Seguridade, mesmo que esteja com seus lucros recordes, subiu somente 11,5% e paga um dividendo também de 8,5%, um bom dividendo. Então, duas ações que estão com lucros recordes nunca vistos antes, mas somente Banco do Brasil subiu. BB Seguridade ainda não, sendo que analistas ainda esperam um bom lucro para 2024 e 2025, um leve crescimento. Então, de fato, BB Seguridade ainda não está cara, já que a cotação praticamente não subiu. E ela chegou a custar até mesmo quase R$ 38 há 5 anos atrás. E em 2019, R$ 37,70. Sendo que em 2019, quando ela chegou a R$ 37,70 no seu gráfico de lucro com cotação, a cotação estava acima do lucro líquido, então havia uma assimetria desfavorável de mercado. Ela tinha um lucro de 6,6 bilhões. Hoje o seu lucro está em quase 8 bilhões, 7,95, e ela custa menos do que custava naquela época, lucrando menos. Então não tem lógica, o mercado ainda não precificou a ação corretamente. Como podemos ver no gráfico de cotação em lucro, ela deveria valer por volta de R$ 40. Ações desse estilo, que são bem perenes e têm lucros bem constantes, são muito bem precificadas por esse gráfico, já que diferente, por exemplo, de ações de commodities que variam em muito e têm muitas variáveis, essas empresas consolidadas geralmente têm um dividendo e um lucro bem estável. E Banco do Brasil, com o lucro projetado de 38 bilhões e o payout divulgado de 45%, eu espero 5,97 de dividendos. Claro que tem o JCP ainda para descontar o imposto, mas meu preço teto ficaria 59,60. Hoje está 55,81, teria 6,8% de margem de segurança. E para a BB Seguridade, com o meu lucro, que eu espero na verdade uma pequena queda para 2024. Eu espero estar errado, seria muito bom ter um lucro acima de 2023. Mas com 7,7 bilhões de lucro projetado e um payout de 90%, chegaríamos a um DPA de 3,47. Claro que o programa de recompra de ações pode afetar esse payout e esse dividendo. Então seria basicamente um dividendo invisível, você estaria recebendo porque teria menos ações em circulação, aumentando o dividendo e também aumentando a cotação. Então meu preço teto seria 34,65, hoje teria 5,3% de margem de segurança.
E note que para as duas ações eu utilizo 10% para calcular o preço teto. Ou seja, eu quero ser o mais criterioso possível e estipular um bom dividendo para ter um bom retorno somente com os dividendos fora valorização. Então hoje na minha carteira eu possuo essas duas ações, são as duas menores posições porque ainda posso aumentar, inclusive o Banco do Brasil começou a ficar bem atrativo e BB Seguridade ainda há margem de segurança. Então pretendo aumentar posições nelas, mas vou com cautela por ser ações previdenciárias, que não vão disparar de uma só vez, eu posso ir montando posição aproveitando as oportunidades, mas duas excelentes ações para quem busca uma boa frequência de dividendos e também uma segurança a mais. Claro que tem todo esse risco estatal, mas é por isso que essas ações, mesmo estipulando 10% para poder comprar no preço teto, ainda teria margem de segurança, justamente por esse desconto de ser estatal. Se você fosse estipular 10% para poder comprar alguma ação que não seja estatal e que tenha uma boa rentabilidade e bons indicadores, provavelmente você não encontraria e não conseguiria comprar porque não teria margem de segurança. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor treinamento do mercado. Você aprenderá desde ações, fundos imobiliários, renda fixa e até mesmo tributação com seus impostos nos seus investimentos, além de ter acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto de fundos imobiliários e de ações, além de um checklist para selecionar boas ações. Lembrando que você tem 7 dias para poder testar o treinamento, caso contrário recebe o dinheiro de volta. E também o professor e criador desse curso, o Mirai Investing, foi com ele que eu aprendi o que eu sei hoje. Então eu recomendo, é um treinamento do básico ao avançado e realmente é muito útil para quem quer ser um investidor na bolsa de valores no longo prazo. Lembrando que o curso está disponível por somente R$ 1.197, perto do valor que você irá investir no longo prazo, não é praticamente nada. As inscrições são por tempo limitado e logo mais irá se encerrar as vagas disponíveis. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.